Olá, eu recebo muitas perguntas e às vezes podem ajudar, porque as pessoas têm dúvidas, né? Então, eu respondo. Se você comparar a passagem de Tiago 2, 14 a 26, com a passagem de Romanos capítulo 4, parece ter uma contradição também. Vamos ver a passagem. Tiago diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porém, em Romanos, Paulo escreve assim: se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Parece uma contradição, mas a palavra de Deus não se contradiz. Portanto, o erro não está na palavra de Deus, mas na interpretação errada que os homens fazem. É preciso compreender o contexto dos dois livros, Romanos e Tiago. Romanos nos fala da justificação diante de Deus. Tiago nos fala da justificação diante dos homens. E você encontra essas características em todo o livro de Tiago. Por exemplo, em Tiago diz assim: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me tu a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Consegue perceber aí que é uma relação toda entre homens? Eu, tu, eu. Nós somos justificados ou tidos por justos diante dos homens. Como? Por nossas obras, porque eles não conhecem o nosso coração. As nossas obras são para os homens a evidência da nossa fé. Por isso Paulo diz o seguinte: se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Tem, mas não diante de Deus. Romanos 4,2. Ou seja, Abraão tinha obras com que se gloriar, mas não diante de Deus. Sim, diante dos homens, podendo ser considerado justo pelas mesmas obras diante desses homens, mas não diante de Deus. Deus sonda o coração e só Ele sabe se aquelas obras provêm da fé. Assim, Romanos fala da nossa justificação, ou sermos tidos por justos diante de Deus, e não a obra, por melhor que seja, que possa enganar a Deus, se nós não tivermos fé no nosso coração. A falta de compreensão desse aspecto de Tiago, que é a profissão exterior da fé manifesta em obras, que você encontra em todo o livro de Tiago, leva muitos a usarem Tiago 2,19 como justificativa para dizer que não basta crer em Cristo. E até falam que os demônios, né, o diabo também creem, alguma coisa assim, eu acredito. Mas ali não diz que o diabo é crente, mas sim que os demônios creem que há um só Deus. E não só creem, como também estremecem. Mas não é o fato de nós crermos que há um só Deus que nos dá a salvação. Os muçulmanos creem que há um só Deus, e nem por isso estão salvos. Não é por crermos que há um só Deus que nós somos salvos, mas por crermos em Jesus Cristo e aceitarmos que Ele é o sacrifício enviado por Deus para a remissão ou retirada de nossos pecados. E que Ele ressuscitou ao terceiro dia, tendo assim o seu sacrifício sido aceito por Deus. Leia 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Existe uma diferença entre crer e acreditar. Apenas para dar um exemplo a você, uma pessoa pode acreditar que um famoso cirurgião seja capaz de fazer um transplante de coração. Porém, essa pessoa terá de crer na habilidade do cirurgião e também estar doente e reconhecer a sua doença para deitar-se numa maca, numa mesa de operações e permitir que o médico tire o coração dela e coloque outro no lugar. O fato de crer não se trata apenas de saber, ou conhecer, ou acreditar na pessoa a respeito de alguém, mas de receber na sua própria vida a ação daquilo ou daquele em quem você crê. No caso da salvação, nós cremos ao aceitarmos a Cristo como Salvador, algo que demônio algum jamais faria ou fará. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.